Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, está chegando a hora de dizer com todas as letras que os Estados Unidos não querem a paz, antes, muito pelo contrário. Chegou a hora, está chegando a hora de dizer que os Estados Unidos querem a Terceira Guerra Mundial. Estão empurrando os países da OTAN para isso, principalmente a Alemanha, que está, assim parece, aderindo contudo à ideia de que é possível riscar a Rússia do mapa. Bem, a principal notícia de hoje é que o presidente dos Estados Unidos, Joseph Biden, chegou numa visita surpresa a Kiev para abraçar Zelensky. A matéria foi dada em primeira mão pelo RT News, que diz: o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou à Ucrânia em uma visita não anunciada, ou seja, não estava na agenda. A mídia local Strana.ru divulgou uma imagem em que o presidente apareceu com seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky perto do mosteiro São Miguel das Cúpulas Douradas, em Kiev. Pouco depois de surgirem os primeiros relatos sobre a chegada de Biden, Zelensky confirmou a informação sobre a visita. Ele disse: Biden, bem-vindo a Kiev. Sua visita é um sinal extremamente importante de apoio a todos os ucranianos, escreveu ele no seu canal do Telegram. Estou em Kiev hoje para me encontrar com o presidente Zelensky e reafirmar o compromisso inabalável e incansável com a democracia, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, disse Biden. O presidente dos Estados Unidos prometeu também anunciar outro fornecimento de equipamentos críticos, incluindo munição de artilharia, sistemas blindados e antiblindados e radares de vigilância aérea para Kiev, como além disso, novas sanções contra a Rússia. Em meio a relatos sobre a chegada de Biden à Ucrânia, foi informado que o alerta aéreo havia sido ativado em Kiev e em todo o território ucraniano. No entanto, não havia informação sobre ataques aéreos russos ao país, disse a Reuters. Em meados de fevereiro, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, observou que Biden visitaria a Polônia entre os dias 20 e 22, mas não havia nada na agenda em relação à Ucrânia. Bem, aqui está demonstrado um inequívoco apoio e uma inconfundível participação direta dos Estados Unidos no conflito. Claro, isso está todo mundo já sabendo há muitos dias. Mas vejam que interessante. Hoje, a visita surpresa de Biden à Ucrânia. Na sexta-feira, na cúpula de segurança em Munique, a vice-presidente Kamala Harris falou duro. Disse que a Rússia cometeu crimes de guerra e precisará pagar pelos seus crimes. Ela disse literalmente na cúpula: desde o início desta guerra não provocada, disse Harris, testemunhamos as forças russas se envolverem em horrendas atrocidades e crimes de guerra. Suas ações são ataques aos nossos valores comuns e um ataque à nossa humanidade comum. E sejamos claros, disse ela, as forças russas realizaram um amplo ataque sistêmico contra a população civil, atos horríveis de assassinato, tortura, estupros e deportação, execuções, assassinatos, espancamentos e eletrocução. As autoridades russas deportaram à força centenas de milhares de pessoas da Ucrânia para a Rússia, incluindo crianças. Os Estados Unidos determinaram formalmente que a Rússia cometeu crimes de guerra contra a humanidade. E assim, então, se colocou mais pimenta no vatapá, obviamente. Bem, mas o mais interessante nesta cúpula de segurança em Munique, na Alemanha, foi a posição da própria Alemanha. Seus amigos estão lembrados, a Alemanha tinha uma posição um tanto quanto hostil em relação à OTAN e em relação também a gastar dinheiro com a OTAN. Lembram quando Donald Trump visitou a Alemanha pela primeira vez depois de se tornar presidente dos Estados Unidos?
o que aconteceu, ele deu um forte puxão de orelha na então primeiro-ministro da Alemanha, Angela Merkel, porque a Alemanha se recusava a colaborar com 2% do seu orçamento para a OTAN. Acontece que a Alemanha realmente não queria passar muito do 1,5%, mas mais do que isso, os sociais-democratas alemães queriam que a OTAN retirasse todas as suas armas nucleares do solo alemão. Porque consideravam que era uma ofensa ter tantas armas nucleares em solo alemão, principalmente com o seu parceiro, a Rússia. Porque, segundo os alemães sociais-democratas, a Rússia não representava mais nenhum perigo para a Europa desde muito tempo, desde que o Muro de Berlim tinha ruído. Assim, a Alemanha não queria contribuir com 2% para a OTAN e também não queria armas da OTAN em seu território. Era uma posição firme. Donald Trump foi até hostilizado, de certo modo, na Alemanha, por pedir que o país colaborasse mais com a OTAN e desonerasse um pouco a folha de pagamento dos Estados Unidos para com a organização. Bem, a saia ficou bastante justa, mas era uma posição até interessante da Alemanha, já que ela sempre comprou gás e petróleo barato da Rússia e não via a Rússia como um perigo. Só que agora, prestem atenção, a coisa mudou e muito. E isso foi externado nessa conferência de segurança lá em Munique. Disse o Político hoje o seguinte: o novo ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, um social-democrata como Olaf Scholz, pediu ainda mais armas e colaboração da Alemanha para com a OTAN e com a Ucrânia. Ele disse: não será possível cumprir as tarefas que temos pela frente com apenas 2% de colaboração da Alemanha para com a OTAN. Eles agora querem colaborar mais, entenderam? Eles agora, segundo o ministro, precisam colaborar mais porque tem uma tarefa pela frente. Mas que tarefa é essa? Ora, entrar definitivamente na guerra contra a Rússia. Segue o Político dizendo: lembre-se que, no início do ano passado, os principais sociais-democratas ainda pediam aos Estados Unidos que removessem todas as suas ogivas nucleares de solo alemão, ainda no ano passado. E aí termina o Político dizendo: se isso está acontecendo agora, então devemos realmente nos preocupar, porque a guerra está aí, batendo as portas. Diz o Político, em outras palavras, se até os alemães acordaram para os perigos do estado geopolítico do mundo, este pode ser o momento de realmente começarmos a nos preocupar. Bem, aliás, essa matéria do Político começou dizendo algo que eu venho comentando aqui neste canal já há algum tempo e muita gente deu risada no começo. A matéria disse o seguinte no começo: mesmo com os líderes ocidentais parabenizando-se por sua generosidade para com a Ucrânia nesta cúpula que foi aberta por Zelensky, aliás, as forças armadas do país estão ficando sem munição, equipamento e até mesmo homens em relação à Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que abriu a conferência em Kiev na sexta-feira, pediu ao mundo livre que envie mais ajuda e rápido. Precisamos de velocidade, disse ele. Aliás, ele vem repetindo isso já desde sempre. Mas então está aí, a Ucrânia parece já estar sem munição, sem armas, sem homens e tal, e os Estados Unidos agora estão pressionando países pelo mundo todo. Aliás, hoje o Japão confirmou que está com tudo em relação à política norte-americana. O problema do Japão, nesse caso, não é manter boas relações com os Estados Unidos, porque afinal é um aliado histórico, e o Japão precisa desse aliado histórico, já que está sempre numa posição muito difícil em relação à Coreia do Norte
especialmente, e também a China. O problema é quem representa os Estados Unidos hoje. O problema é a cabeça maluca de Joe Biden, que agora avança com tudo para destruir a Rússia. Esse parece ser o projeto explícito. Bem, a Rússia, claro, tem sim culpa no cartório, mas tudo isso deveria ser tratado, evidentemente, pelas vias diplomáticas. Por quê? Porque a Rússia tem simplesmente capacidade de destruir o mundo. E aí é preciso ter muito cuidado no trato com um país que tem capacidade de destruir o mundo. Não é afrontando a Rússia que os problemas se tornarão menores. Pelo contrário, eles podem sair de controle e tudo terminar numa grande tragédia nuclear para a humanidade, que pode sim pôr fim à humanidade. Bem, o fato é que a Rússia tem as suas demandas que nunca foram atendidas. Entre elas, a progressão lenta, porém permanente da OTAN em direção à sua fronteira. É preciso lembrar que a OTAN foi criada para defender a Europa de uma possível invasão da antiga União Soviética, que nunca aconteceu. A propósito, a União Soviética se desmantelou. E aí, bem, qual seria então a função da OTAN num mundo sem União Soviética? Seria também retrair-se. Foi por este motivo que sociais-democratas na Alemanha pediram que a OTAN tirasse as suas bombas atômicas do território alemão, porque os alemães, um pouco mais sábios, não viam mais tanta importância na OTAN, já que a União Soviética não existia e a Rússia queria integrar-se no mercado internacional de commodities, por exemplo, queria andar de boa com a União Europeia, pelo menos em termos de negociações. Só que não foi o que aconteceu. A OTAN começou a marchar para o leste europeu. Quando se poderia imaginar que a Polônia faria parte um dia da OTAN? Não foi para que a Polônia fizesse parte da OTAN que a OTAN foi criada. Mas, seja como for, a OTAN não parou de dirigir-se para perto da Rússia até chegar no calcanhar de Aquiles da própria Rússia, ou seja, a Ucrânia. Então a demanda de Vladimir Putin nesse aspecto parece sim considerável. Seria preciso, num bom senso, numa reunião de bom senso, considerar que a OTAN descumpriu não só as suas promessas, como também a sua função específica. Mas a Rússia tinha outras demandas também, como, por exemplo, o não cumprimento de certos países do Acordo de Minsk, especialmente da Alemanha. A Rússia, além disso, queria que Kiev não mais atacasse a etnia russa na região do Donbass e queria também que sua soberania sobre a Crimeia fosse reconhecida. Por outro lado, o Ocidente tem as suas demandas, como, por exemplo, colocar dentro da Rússia a Agenda 2030 da ONU, trabalhar em conjunto para esta evolução dos costumes, por exemplo. Tudo isso precisaria ser negociado, mas não foi. E além de não ter sido levado para o âmbito diplomático, agora esta ofensiva, essa provocação cada vez mais forte dos Estados Unidos para uma guerra. É preciso considerar isso loucura, repito, porque a Rússia não está acostumada a ser ameaçada de desaparecer do dia para a noite da história do mundo. Vladimir Putin, inclusive, chegou a dizer que é preferível uma guerra nuclear do que um mundo sem a Rússia. Mas o pessoal lá de Washington parece não entende assim. Eles consideram que é possível sim destruir a Rússia, tirá-la, riscá-la do mapa. Quem pagará essa conta? Todos nós, porque a Rússia não ficará esperando ser dizimada. É possível que quando Vladimir Putin e a cúpula do Kremlin entendam que não há nenhuma possibilidade de demover a máquina de guerra americana,
certamente a Rússia, quem sabe, dará o primeiro passo para uma guerra nuclear. Muito bem, então fiquemos espertos, fiquemos atentos, porque, como disse o político, já que a Alemanha embarcou com tudo nessa aventura, precisamos sim nos preocupar agora e muito. Bem, para terminar, uma notinha curiosa. Há alguns dias atrás, o amigo Juarez escreveu-me para contar um sonho. Ele via, naquele sonho, que a China invadia os Estados Unidos. Coincidentemente, naqueles dias eu estava brincando num software de inteligência artificial para a criação de imagens. Então fiz um prompt com esses dizeres: China invade Estados Unidos. E aí a inteligência artificial gerou-me esta imagem. Vejam que interessante. A imagem mostra um general chinês na frente do Capitólio e parece algumas explosões atrás do Capitólio, na cidade de Washington. Achei bastante interessante porque eu não coloquei todas essas informações no prompt. Isso foi gerado por inteligência artificial. Não estou querendo dizer nada com isso, apenas achei curioso. Não estou dizendo que a inteligência artificial já está no plano profético também. Não, não é isso. Mas, bem, enfim. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.